E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal. E nesse vídeo, galera, pra gente falar um pouco a respeito de São Paulo, tá? Mais precisamente da renovação de Alan Franco com o tricolor, renovação importantíssima, a saída, enfim, de Lucas Ferreira e também os preparativos contra o Atlético Nacional na Libertadores nesta terça-feira, galera. O bicho vai pegar e é sobre isso que eles vão falar nesse vídeo. Não se antes, é claro, pedindo muito a ajuda e a colaboração de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, é super importante e me ajuda demais, tá certo? Bom, sem enrolação então direto ao ponto, pessoal, começando aqui pelo Alan Franco, tá? Notícia muito importante e que eu diria que era imprescindível que isso acontecesse, que foi a renovação de Alan Franco com São Paulo, tá? Ainda bem que a diretoria conseguiu acertar a renovação com o zagueiro argentino de 28 anos de idade. O contrato ia até o final desse ano, porém foi postergado até o final de 2028, ou seja, teremos, se tudo correr bem, Alan Franco até o final de 2028. Era um dos grandes pilares aí do Crespo, até mesmo da época do Zubeldia, e foi um acerto gigante ter mantido o zagueiro, que dava até então prioridade para o acerto com o São Paulo, mas já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do mundo, tá? Então, muito importante. E ainda mais levando em consideração que o São Paulo tem elenco muito enxuto, a zaga então nem se fala, a gente só tem 4 zagueiros, onde 3 jogam efetivamente e um fica na reserva. E esse um que tá na reserva, em teoria que é o Arboleda, tá machucado, né? Reserva ele estaria porque tá machucado, mas de forma geral, quando o São Paulo joga com 3 zagueiros, somente tem uma disposição, tá? Tem uns jovens ali, acho que o Igão, mas que não tem sido utilizado, então foi muito importante essa renovação. E eu espero, obviamente, que o São Paulo consiga contratar alguém ainda para essa temporada em final de contrato, ou aliás, sem contrato. O Tolói era uma pedida, só que a pedida dele já não dava muito certo, porque é um salário muito acima do que o São Paulo pode pagar, tá? Mas, obviamente, tem que parabenizar a diretoria, pelo menos nisso, né? A renovação com o zagueiro, porque é muito importante, tá? Se tem gente renovando, tem gente, enfim, saindo. É o caso do Lucas Ferreira, né? Já davam como certo a sua venda para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Então tá sacramentado aí. O Lucas Ferreira não é mais jogador do São Paulo, tá? Jogador de 19 anos, acertou com o Shakhtar e vai render ao São Paulo aí 8 milhões de euros basicamente, água na casa de 50 milhões e meio de reais. Vale ressaltar que o Tricolor tem 80% dos direitos econômicos do jogador. Tá uma pena, eu acho que tinha muito ainda para retornar ao São Paulo, mas diante da situação complicada e tenebrosa financeira do São Paulo, a diretoria resolveu vender o jogador, que eu acho que valeria um pouco mais do que esses 8 milhões de euros. O que vocês acham? Aproveito os comentários, pois é sempre muito importante a participação de todos vocês. Outro que deve ir também logo menos é o Henrique Carmo, né? Eu trouxe para vocês a notícia há uns vídeos passados aí, de que haveria um interesse do PSV por empréstimo com opção de compra. A gente ainda não tem nada sacramentado, mas é o que deve acontecer ou com o PSV ou com outro time um pouco mais à frente, tá? E para a gente finalizar o vídeo, pessoal, temos então os preparativos contra o Atlético Nacional da Colômbia nesta terça-feira. Só uma correção, eu tinha falado para vocês que o jogo seria no Morumbi, mas não, vai ser na Colômbia essa primeira partida, tá? E vai ser contra o Algoz do São Paulo, para quem não se lembra, em 2016, em jogos polêmicos, né, que tivemos contra o Atlético Nacional, fomos eliminados ali pelo time colombiano naquela Libertadores, que até depois eles iriam ser campeões, tá? Viriam ser campeões. E é um momento, obviamente, de revanche, né? Eu acho que esse sentimento parte um pouco mais da torcida do que propriamente jogadores, até porque os mesmos que estão hoje não estavam naquela época, tá? Nem o Arboleda, que é o mais antigo da casa dessa geração. Então é um momento que o São Paulo tem ali desse revanche, mais pelo sentimento da torcida do que pelos jogadores. Mas os jogadores têm a missão, obviamente, de fazer um bom jogo, garantir um bom resultado nesse jogo de ida que vai ser imprescindível, tá? Só para trazer os números para vocês de tanto de São Paulo quanto de Atlético Nacional nessa Liberta, o São Paulo teve então 6 jogos com 4 vitórias e 2 empates, ou seja, nenhuma derrota. Já o Atlético Nacional passou pelo grupo do Internacional em segundo com 9 pontos. Foram 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas, tá? Não é aquele Atlético Nacional de 2016 que eu acho que era muito mais forte, porém tem nomes que a gente precisa dar uma atenção a mais. Confesso que eu não conheço boa parte do elenco, mas aqui eu listaria para vocês um dos principais nomes para ficar um pouco mais esperto. Seria o Marino
Rinestrosa, atacante, o Edinho Cardona, bem veterano, jogava no Boca, o Marlos Moreno, que já teve passagem por Manchester City, Flamengo nem tanto, teve alguns outros times na carreira. O Ospina, goleiro, o Billy Arce também meia, eu acho que são jogadores bem interessantes que o Atlético Nacional compõe também. Tem o Alfredo Morelos, que volta ao time, ele que jogou recentemente no Santos e no Rangers da Escócia. Então, assim, são jogadores do meio para frente que precisam bastante de atenção. Esses times colombianos têm muito a questão da velocidade também, muito a questão de pontas espetadas ali pelos flancos do campo, então São Paulo vai ter que tomar muito cuidado com esses jogos, né, contra times colombianos, porque são partidas um pouco mais que eles jogam de forma vertical. Então eu espero, obviamente, um jogo bem difícil amanhã, que se o São Paulo sair ao menos com empate, eu acho que fica de bom tamanho, tá? Para o São Paulo tentar ao máximo fazer o resultado dentro de casa, tá? Então vão ser pouco mais de 40 mil torcedores, a imprensa noticia que vai ser casa cheia, então é um campo muito acanhado no sentido de o nível do campo ser um nível de arquibancada, então é como se fosse ali a torcida colada ali na beira do campo, basicamente isso, não tem grade de proteção, não tem nada. Então isso vai trazer uma atmosfera ainda mais tensa pelos lados do tricolor. Mas eu confio num bom resultado, confio ao menos no empate contra o time colombiano, e tendo empate eu acho que é ótimo. É ótimo para o São Paulo conseguir fazer um jogo um pouco mais tranquilo no Morumbi na semana que vem, tá? Bom, para a prova escalação do São Paulo aqui, deixa eu só confirmar aqui com vocês. O Lucas não deve jogar nessa partida, pessoal. Nem na reserva ele deve estar. Segundo que eu puxei aqui de relação de uma prova escalação no GE, na ESPN, seria Rafael, Ferrarese, Alan Franco e Sabino no miolo de zaga, Cedric na ala direita e o Enzo Dias na lateral esquerda. No meio teremos Alisson, Marcos Antônio e Bobadilha. E na frente teremos Luciano e André Silva. André Silva ainda é uma incógnita, há uma possibilidade do Ferreira entrar junto com o Luciano. Então, eu acho que a incógnita ficaria um pouco do lado do André Silva. Eu tiraria o André Silva e colocaria o Ferreira. Eu acho que o André Silva não rende muito, não tem rendido já há um bom tempo no São Paulo. E eu acho que seria interessante uma dupla de ataque entre Luciano e Ferreirinha, tá? Então, essa será a prova escalação do São Paulo para o jogo de amanhã. Vamos ficar na torcida para que tudo transcorra da melhor forma possível. E é isso, pessoal. Gostaria de saber muito o palpite de todos vocês para o jogo de amanhã. É muito importante a participação de todos vocês. E talvez tenhamos um pós-jogo amanhã, né? Tudo vai depender dos horários, né? A partida deve terminar um pouco tarde. Então talvez eu faça um vídeo um pouco mais pro dia seguinte. Ou talvez eu consiga comentar alguma coisa amanhã. Mas não é garantido, tá? Vamos fazer o possível para a gente trocar uma ideia a respeito. Bom, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe bastante like, se inscreva no canal, recomende esse vídeo ao amigo ou uma amiga, me ajuda bastante. Vejo vocês numa próxima, um forte abraço a todos, até mais e valeu!